Um dos destaques do nosso Revista Brasil de hoje é que a Câmara dos Deputados aprovou ontem o projeto que está sendo chamado de Nova Lei da Adoção. Um texto que muda diversos prazos previstos no processo de adoção, facilita também algumas condições da adoção internacional. O objetivo é claro, tornar mais simples o processo de adoção. Hoje a gente sabe que tem mais pessoas querendo adotar do que crianças já liberadas pela Justiça para a adoção. E o projeto que foi aprovado ontem foi já na forma do substitutivo, que foi escrito pelo deputado Sóstenes Cavalcante, do DEM aqui do Rio de Janeiro. E é com ele que a gente conversa agora, deputado Sóstenes Cavalcante. Muito bom dia. Bom dia, Dilan Araújo. Bom dia a todos os ouvintes dessa prestigiosa rádio. Deputado, vamos começar então pelo trabalho dos últimos meses. Foram cerca de 3 meses de negociação envolvendo os parlamentares de diversos partidos. E eu queria já perguntar quais foram os pontos mais debatidos, porque o projeto agora vai para o Senado Federal e talvez alguns dos pontos debatidos na Câmara voltem a ser debatidos também no Senado. Então, qual foi o ponto aí da discussão mais intensa no sentido da aprovação desse projeto, deputado? E lá, na verdade, esse projeto, nós trabalhamos nesses últimos meses, como você bem colocou, nos bastidores. Às vezes nós encontramos muita dificuldade para aprovar um projeto de lei na Câmara dos Deputados e projetos passam aqui anos, décadas, e não conseguem ser aprovados por falta de diálogo. Esse já era um projeto que deu entrada no ano de 2016, mas foram apensados vários outros projetos de lei, muitos anos anteriores, e nós conseguimos, fruto de muito diálogo, com suprapartidários, supra-ideologias, com todas as lideranças da casa, dialogando e debatendo com suas assessorias, nós conseguimos avançar. Os pontos mais problemáticos sempre foi a questão da segurança, o receio, a insegurança de adoções internacionais. Sim. Alguns não queriam dar garantias das adoções internacionais, e já é comprovado que a adoção internacional ela se dá normalmente com crianças acima de 7 anos, o que é difícil, não é cultural no Brasil a adoção de crianças acima de 7. Então acabavam ficando muitas crianças acima dessa idade em orfanatos ou abrigos, sem a possibilidade de adoção, e a gente fechava a possibilidade, que já é cultural em países do exterior, de adotarem crianças acima dessa idade. Isso foi uma preocupação que nós tivemos e uma construção de muito diálogo para convencer alguns setores, alguns partidos aqui da Câmara dos Deputados que eram contrários a isso. Outro detalhe que nós encontramos muita dificuldade, mas que ao final também nós conseguimos avançar, foi a redução de prazos. Sim. Porque o judiciário nosso no país sempre quer resguardar a segurança jurídica, mas a segurança jurídica muitas vezes era fruto de morosidade do próprio judiciário. E lógico, nós tivemos que conversar muito com o Ministério da Justiça para que esses prazos fossem altamente reduzidos. Uma criança que normalmente um processo levava em torno de 2 anos e muitas vezes, ao final de 2 anos, frustrado a possibilidade de adoção, agora o processo fica em 120 dias, com no máximo prorrogado por igual período, ou seja, em 8 meses esse processo terá que ser concluído pelo nosso judiciário. Acho que esses foram os 2 principais grandes avanços que nós tivemos e os maiores entraves que a gente teve na negociação. Perfeito. Então vamos aproveitar para falar um pouco mais sobre esse ponto, que é a adoção para estrangeiros, Muita gente se pergunta, por que a gente já tem uma fila grande aqui de candidatos no Brasil e a gente ainda pretende facilitar o processo também para a adoção para estrangeiros? Você, de certa forma, já explicou, falando que existe a questão da idade, Existem mais candidatos para algumas idades do que para outras. Mas com relação às garantias, é interessante deixar claro que esses candidatos estrangeiros, eles são de países signatários de uma convenção específica. Que garantias essa convenção de Haia traz, deputado? Sem dúvida. Nós tivemos primeiro esclarecer que é garantida a prioridade da adoção a brasileiros. Só a opção para estrangeiros, ela só se concretizará na ausência total, na busca dos cadastrados por adoção e na impossibilidade de uma adoção por brasileiros. É garantida a prioridade, em primeiro,
à família extensa, em segundo, a qualquer brasileiro, em não havendo nenhuma dessas alternativas, é que o Judiciário vai possibilitar a um estrangeiro, lógico, preocupamos com as questões dos tratados internacionais, a países que assinaram a Convenção de Haia. Estes países são signatários por convenção a maior representação da Convenção de Direitos Humanos, que é a Convenção de Haia. Esses seriam os países habilitados para apresentarem como a última alternativa de adoção de uma criança após todas essas etapas serem eliminadas. Muito bem, eu gostaria de perguntar também se de alguma forma essa nova lei pode ajudar a facilitar o processo do rastreio de crianças, né? A gente sabe que começa pelas localidades mais próximas, aí avança para candidatos que estão em localidades mais distantes. E eu pergunto isso porque é uma reclamação muito comum entre os candidatos, a demora para a localização de crianças que já estejam aptas para adoção. O cadastro ele pode ser revisto, ele pode ser aprimorado em algum sentido? Isso passa também pelo trabalho da nova lei? A lei nesse item, nós, no diálogo que tivemos com o Ministério da Justiça, o próprio Ministério da Justiça e Secretaria de Direitos Humanos já vem buscando, com resoluções internas, a resolver essa problemática do cadastro. É uma problemática que, em especial, necessitava alguns sistemas de tecnologia de informação que ele já vem desenvolvendo. Houveram já alguns pequenos avanços, mas se esbarravam no problema do judiciário. Ao resolvermos o problema na atual legislação do judiciário, entendemos que os mecanismos que já, tanto o Ministério da Justiça como a Secretaria de Direitos Humanos já vem desenvolvendo com desenvolvimento de softwares e tecnologia de informação, isso será muito mais facilitado, detectado essas crianças no raio de proximidade do adotante. Isso já está sendo desenvolvido e com a lei ela vai ser ainda mais aperfeiçoada para a concretização no menor espaço de tempo possível. Perfeito. Para a gente encerrar então, deputado, entre as mudanças de prazo, nós temos o prazo estabelecido agora para os pais biológicos, né? Eles têm até 10 dias para desistirem da adoção a partir da sentença judicial que vai estabelecer a perda do poder familiar sobre a criança. Esse prazo de 10 dias não parece pequeno? É um prazo que foi considerado razoável? Olha só, outro item foi fruto de muito debate. Na verdade, como não existia prazo, o próprio judiciário perdia-se muito tempo nesta decisão por não haver um parâmetro. Lógico que aparentemente pode parecer duro nós estabelecemos a uma mãe ou a um pai a destituição em 10 dias. Mas se nós olharmos, e nós tivemos aqui com muito respeito, ter um olhar em especial, diferenciado para a criança e o adolescente. 10 dias para um pai e uma mãe se arrepender pode parecer pouco, mas 10 dias para uma criança que está no orfanato ou no abrigo, sem saber o que será do seu futuro, é uma eternidade. Aliás, para cada criança e adolescente, um dia parece infinito. Esse foi o nosso olhar. Logicamente que o pai já tem maturidade, idade adulta, responde por seus atos, e nós preferimos, nesse item, olhar em especial para a criança, que vive, em especial, as quase 50 mil crianças que hoje temos nos orfanatos do país, vivendo a eternidade do seu dia, aguardando alguém para adotá-la. Perfeito. Então esse é o deputado Sóstenes Cavalcante, foi ele que apresentou o substitutivo do texto que foi aprovado na Câmara dos Deputados e agora segue para tramitação no Senado Federal. Deputado, obrigado pela sua participação, pelos esclarecimentos aqui sobre o assunto, sobre a elaboração do texto que você trouxe para os ouvintes do Revista Brasil. Um bom dia para você. Um bom dia a você, Tirana Araújo, e todos os seus ouvintes. Muito obrigado a todos. Obrigado.